Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, nós queremos mais uma vez dizer que todos vocês são muito bem-vindos. É um prazer muito grande. E essa noite eu estou aqui com uma das líderes, uma das membros da equipe de liderança do culto em português, do Portuguese Speaking Fellowship. Janaína vai estar aqui conosco e hoje à noite nós vamos estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. Janaína, não sei se você gostaria de falar alguma coisa antes de nós iniciarmos. Acho que a gente pode iniciar. Ok, não tem nenhum problema não. Absolutamente. O que nós preparamos hoje para vocês foi um texto da palavra de Deus em Juízes, capítulo 6. Um texto bastante conhecido que fala acerca, Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11 e 24, que nos conta acerca daquela história de Gideão. O que aconteceu com Gideão, né? É muito interessante as lições que nós podemos aprender com Gideão. O que você acha, Janaína? Não é isso mesmo? Eu creio que a Bíblia ela é bem completa. E todo o decorrer da Bíblia inteira, a gente pode encontrar princípios que aplicam para a nossa vida. E a história de Gideão, acho que a primeira coisa que eu acho interessante na história dele é que ele era o menor da sua casa. Eu acho que toda a parte que você lê, a gente vai entrar em detalhes, o que ocorreu e como o Senhor chegou até Gideão. Mas é interessante que ele era o menor. Ele era o menor, ele era da menor tribo, ele era o improvável. Mas vamos entrar no decorrer do texto. E ele se achava isso, exatamente. Ele né? se acha, eu sou o menor da minha família. Como é que pode Deus falar comigo? Isso é uma coisa assim muito incrível. Muitas vezes as pessoas questionam justamente isso. Mas quem sou eu para Deus falar comigo? E foi justamente isso, né? Deus escolheu a Gideão, um menorzinho de uma tribo pequena, porque Deus tinha um propósito através dele. Então, o pano de fundo da história basicamente é esse, né? Os midianitas estavam oprimindo a nação de Israel e eles se associaram com outros povos também, os povos do Oriente também, com os amalequitas, e entraram na terra para... inimigos dos israelitas. É assim que o inimigo faz, né? O inimigo entra para destruir. Muitas vezes o inimigo tenta destruir a nossa vida, tentando entrar na nossa vida para destruir, exatamente como aconteceu ali com eles. Exatamente. Os midianitas eram... Depois que Sara faleceu, Abraão casou novamente. Desse casamento com a Quetura, ele gerou o povo, os midianitas. Então, para você entender só um pouquinho do contexto, os midianitas se tornaram inimigos do povo de Israel. O povo de Israel, apesar de ter vivido todos os milagres que a gente conhece na Bíblia, eu até estava comentando com o Tony, às vezes você fica até indignado quando você lê a história do povo de Israel. Eles experimentaram de tantas maravilhas em Deus, eles viram tantos milagres, tantas provisões, só que acho que a tendência natural nossa de ser humano, de a gente ter a nossa natureza caída, de esquecer as coisas que Deus fazem. E muitas das vezes, diante de circunstâncias ruins, aplicando a nossa vida, a gente simplesmente esquece daquilo que Deus já fez. Não importa o tamanho do milagre, simplesmente a gente olha para as circunstâncias que a gente está vivendo agora e começa a esquecer. E o povo de Israel, eles desviaram o coração deles do Senhor. Eles se distanciaram de Deus. E o povo midianita, nesse momento de afastamento de Deus, o povo midianita se tornaram o inimigo real, que faziam eles sofrerem. Uhum. Então, as circunstâncias presentes ali, a passagem, a passagem começa dizendo assim: novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor e por este motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E aqui nós podemos ver algumas coisas que já começam a falar conosco, né? Primeiramente, o homem quando se afasta de Deus, ele está em perigo de atrair toda sorte de mal. Da mesma forma como os midianitas vieram, os amalequitas, os povos do Oriente que o texto diz,
então aqueles inimigos foram atraídos, vieram sobre eles para destruir a terra. Então é da mesma forma, quer dizer, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo na nossa vida, a partir do momento que nós deixamos a comunhão de Deus, né? Então nós deixamos a comunhão de Deus, o pecado entra e o inimigo vem na nossa vida. Exatamente. Lembrando que esse não é o propósito inicial de Deus. Deus, quando Ele permite aqui, não significa que era a vontade dEle, mas foi o afastamento das pessoas, do Senhor. Esse afastamento deu brecha. Porque a gente volta no início, Deus, Ele não nos criou como robôs, mas nós temos o livre-arbítrio de escolher estar perto dele ou não. Mas a partir do momento que você se distancia, nós abrimos as brechas para que o inimigo venha atacar, o que aconteceu com o povo de Israel, com o povo de Gideão. E também aqui nós podemos já ver um primeiro aspecto muito forte, que vocês sabem que o mundo todo está passando por essa pandemia, por essa situação tão terrível que nós estamos vivendo agora. E essa situação essa situação de Gideão que ele estava passando fala profundamente aos nossos corações exatamente nesse momento, por causa da vulnerabilidade do povo e por causa do seu afastamento espiritual de Deus. Então o inimigo vem, ataca e adiciona um componente muito sério à situação, que era um grande medo, porque o verso 11 diz assim: e aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-los dos midianitas. Então, as circunstâncias da vida podem produzir medo nas nossas vidas. Então, o primeiro ponto que nós temos, que nós podemos ver aqui é o seguinte: o povo estava com medo, Gideão estava com medo, ao ponto que ele começou a preparar aquela uva no lugar completamente errado, que não era o lugar próprio. Exatamente oposto do que os midianitas poderiam pensar. Mas você percebe que no decorrer desse contexto que eles estão vivendo, não foi algo que aconteceu instantâneo, foi um processo. Começou a deixar o pecado entrar, haver um esfriamento, havendo uma separação, o povo sendo atacado pelos midianitas. E o que acontece? Instalou-se o medo. Por quê? Porque o coração deles já estavam perdidos. O coração deles já não estava mais no Senhor, estava na circunstância ao redor deles. E aqui nós vemos o seguinte: o medo surge quando as circunstâncias estão fora do nosso controle, como por exemplo, houve agora essa pandemia, uma coisa incontrolável. Então, isso automaticamente surge medo no coração das pessoas. Um outro ponto aqui, eu anotei alguns pontos aqui que eu acho que são muito importantes nós meditarmos sobre eles. Uma outra coisa diz também, quando nós não podemos entender completamente as circunstâncias, também vem medo no coração. Como cristãos, acho que a raiz do medo, a toda essa circunstância ao nosso redor, por não entendermos, volto naquele ponto, tirarmos os olhos do Senhor e entendermos que nós não temos controle sobre nada. A partir do momento que você entrega o seu coração para o Senhor, que você se confia nele, você entende que não temos controle, porque talvez podemos ter controle. Eu trabalho, eu consigo ter o meu salário, mas diante das circunstâncias que vivemos hoje, e as circunstâncias também que aconteceram com eles, percebemos que nós não temos controle de nada. O único que nós podemos descansar é unicamente em Deus. Outra coisa também, quando as circunstâncias nos tornam vítimas, como por exemplo, muitas pessoas morreram e ainda continuam morrendo. Então, essa situação, quando nós estamos vendo vítimas, ou que você mesmo pode ser uma vítima disso, pode também surgir medo. Outra coisa também, o medo nos leva a olharmos para nós mesmos, em vez de olharmos para a grandeza de Deus. E aqui eu quero contar uma experiência. Há dias atrás eu estava falando com uma pessoa muito amiga, uma pessoa que serve a Deus já há muitos e muitos e muitos anos. Uma pessoa que conhece o poder de Deus.
que já experimentou o poder de Deus e tem experimentado o poder de Deus na sua vida. E essa pessoa me disse que desde que começou a pandemia até agora, a pessoa ainda não saiu fora de casa, está trancada, com medo. Mas veja bem, o mesmo Deus que nos livrou até agora, que nós já passamos, no nosso caminhar com Deus, nós podemos dizer assim, nós já passamos por situações das mais diversas e mais terríveis possíveis. E da mesma maneira, o Deus que nos livrou até hoje irá continuar a nos livrar. Sim. E é essa mensagem que nós queremos transmitir. Você não precisa ser dominado pelo medo, mas o mesmo Deus que foi com você até hoje, Ele irá continuar a te dar a vitória. Por causa de quê? Porque o medo pode também nos paralisar. Como essa pessoa, aconteceu com essa pessoa, né? Ficou trancada dentro de casa. Uma outra pessoa também, amiga minha também, não consegue nem abrir a porta da casa para sair e passear um pouco na rua vazia dela. Então, o medo passa a dominar a vida da pessoa. E, por último, acerca desse assunto do medo, o medo também pode nos parar de alcançar todo o potencial que Deus tem na nossa vida. Foi justamente isso, né? Gideão estava dominado pelo medo. Deus tinha um plano na vida dele, tinha um propósito com ele, mas o medo estava dominando a vida dele e estava impedindo de que os propósitos de Deus pudessem realizar através da sua vida. Uma vez que somos paralisados pelo nosso medo, como você falou, deixamos de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque os nossos olhos estão na circunstância. A palavra de Deus fala que assim fixamos os olhos, não naquilo que a gente vê, mas naquilo que não se vê. Porque as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, elas são passageiras, elas são momentâneas. Mas serão esses momentos que o Senhor vai nos usar, o Senhor vai nos usar para que o nome dele seja glorificado. Se nós deixamos que essa circunstância ao nosso redor nos paralisa, nós estamos deixando de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Estamos deixando de viver o propósito de Deus. E também tem um outro detalhe. O ser humano tem a tendência de esperar o pior numa situação... Negatividade. Numa situação difícil, né? Se torna negativo e começa a questionar a Deus. E cada vez mais a situação vai se tornando cada vez pior. Contudo, Deus, na sua infinitiva graça e misericórdia, Gideão naquela situação, o povo havia pecado, havia se afastado de Deus. Deus, na sua grande, infinita graça e graça maravilhosa, misericórdia extraordinária, o povo diz assim, o texto diz que o povo clamou e Deus ouviu. Então, Deus, na sua misericórdia, nos ouve quando, mesmo numa situação que nós estamos assim nos sentindo fracos, afastados de Deus, Deus está pronto a ouvir e vir na nossa situação, né? Deus aparecer na nossa situação. A partir do versículo 11 e 12 fala que o anjo do Senhor veio, assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou. Num momento de medo. Num momento de medo e de pavor. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Nessa versão diz... Gideão não se via desse jeito. Absolutamente, ele não se via dessa maneira. Porque Deus aparece no pior das nossas circunstâncias. Quando nós estamos nos sentindo lá embaixo, sem ver uma solução diante de nós, Deus nunca nos abandona e Ele se apresenta a nós no pior das circunstâncias, das circunstâncias mais problemáticas da vida, quando nós estamos enfrentando essas dificuldades todas. Porque o Senhor, nesse texto, principalmente nessa passagem que ele fala que o Senhor apareceu.
O Senhor, ele apareceu num momento de medo, num momento de pânico. Por quê? Porque o povo clamou o nome dele. E o Senhor, ele é um Deus, ele tem uma promessa. Israel é o povo de Deus, é o povo escolhido, que viveu tantos milagres do Senhor, mas que se desviou. Mas o Senhor jamais esqueceu dele. Independente da circunstância que eles estavam vivendo, por mais que ele tinha medo, porque Gideão não estava na posição de fé. Gideão não estava na posição que, tipo assim, o Senhor vai vir agora e vai fazer um milagre. Ele não estava nessa situação. Ele estava assim, quem sou eu? Se escondendo, né? Se escondendo dos midianitas. Ele não estava na posição de fé. Mas não foi a fé dele que tocou o coração do Senhor. Mas foi o amor que Deus tinha pelo aquele povo. O Senhor... E o clamor o deles, clamor né? dele. O Senhor veio até Gideão, mas o Senhor ele não escolheu o maior. Como eu já tinha falado no início. Ele escolheu o menor entre eles. Para quê? Para que o nome dele fosse glorificado. E que não houvesse louvor para o homem, mas que fosse realmente através do poder e o povo vesse isso. Agora o detalhe é o seguinte, que ele estava ali escondido, o anjo do Senhor vem para ele, faz aquela saudação, chama ele de valoroso, quando ele, na verdade, estava numa situação de covardia, fugindo, né, se escondendo. Por causa de quê? Porque Deus vê o potencial que existe na sua vida. Aquilo que está dentro de você. Então, não eram as circunstâncias... Não era que as pessoas conseguiam ver nele, ou como ele mesmo se via, mas foi aquilo que o Senhor tinha para ele. Exatamente. Não eram as circunstâncias que o envolvia, mas era aquilo que havia nele, o potencial que havia nele, e Deus olha para isso. Mas aqui nós podemos fazer algumas perguntas. Nesse tipo de situações, quando nós estamos enfrentando esse tipo de coisa, existem certas perguntas que podem vir na nossa mente, e a pessoa começa a questionar a Deus. E interessante no versículo 13, que começa assim, ele diz assim, ai meu Senhor, quando o anjo falou com ele, né? Ai meu Como Senhor. assim? Aí ele começa a frase da seguinte maneira, se o Senhor está conosco, porque o anjo disse assim, olha, o Senhor está contigo, varão de valor. Aí ele diz assim, olha, meu Senhor, se o Senhor está conosco. Quer dizer, ele primeiramente parte de uma afirmação duvidosa. Negativa. Absolutamente duvidosa. Quer dizer, se partirmos de uma premissa de dúvida, chegaremos infalivelmente a uma conclusão também de dúvida, porque ele começa, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio toda essa calamidade? Ele fez um questionamento e, ao mesmo tempo, assim, duvidoso. E ele duvidou, tipo assim, se é Deus que está aqui, se isso, se aquilo... Então, mas por que tudo isso está acontecendo? Ele ainda questionou ao Senhor o porquê que ele estava vivendo. Ele não olhou o passado, de onde foi que veio o processo que Deus já tinha feito. E outra coisa, que eles tinham se desviado, Uhum. porque Gideão tinha noção disso. Eles sabiam, porque eles já não se lembravam mais das promessas, nem daquilo que Deus tinha feito. Mas ele não se lembra disso. Ele já vai questionando a Deus. Começa com a dúvida. E aí, logo a seguir, o que ele faz? Logo a seguir, ele começa, se o Senhor, aí depois ele passa para o seguinte, ele começa a questionar a grandeza de Deus. Olha, meu querido, você que está nos assistindo, isso é uma coisa muito perigosa. A partir do momento que você começa a questionar a Deus, vem outros questionamentos que não estão em linha com a palavra de Deus, porque plantando a semente da dúvida. Da dúvida, porque veja bem, a segunda coisa que acontece ele começa a questionar a grandeza de Deus. Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Quer dizer, ele começa em um degrau e cada vez mais começa a se aprofundar naquilo ali e começa a ir mais baixo ainda do que quando ele começa. E a terceira coisa, a segunda, ele questiona a grandeza de Deus. Terceira coisa, ele começa a questionar, os milagres de Deus também são postos em dúvida. Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Janaína, isso é uma grande realidade. Nós estamos passando por uma dúvida, por uma dificuldade muito grande na vida, e de repente nós começamos a questionar a Deus. Deus me esqueceu, parece que Deus não vai me ajudar, não pode fazer nada na minha vida,
É igual uma vez também uma pessoa falou assim para mim, olha, depois que eu aceitei Jesus, minha vida se tornou pior. Eu nunca, Falta de revelação. exatamente, só foi confusão e problema que veio na minha vida. Foi assim que essa pessoa falou. Então, primeiramente, ele começa com uma questão de dúvida, depois ele começa a questionar a grandeza de Deus, depois ele começa a questionar os milagres de Deus. Não se esqueça, a Bíblia está cheia de versículos que diz assim, para nós lembrarmos das bondades de Deus, aquilo que Deus fez na nossa vida. É justamente para nós não chegarmos nesse estágio de questionar os próprios milagres que Deus já fez na nossa vida. Mas o que vem por trás de todo o questionamento, que é a justificação. A gente questiona Deus porque a gente acha que Ele não está fazendo aquilo que a gente queria que Ele fizesse. Então, toda vez que você questionar Deus, tipo assim, por que isso não aconteceu? Porque interiormente você está dizendo o seguinte para Deus: isso deveria ter acontecido, mas você não fez. Quer dizer, a culpa é de Deus, né? Exatamente. Quer dizer, eu esperei e não aconteceu. O questionamento, ele sempre traz por si uma justificação pessoal. Ó, Deus, por que disso? Mas por que aquilo? Porque você deveria ter feito isso na minha vida e até agora não aconteceu. Em vez de ser, Senhor, independente do que aconteça, eu continuo confiando em Ti, eu entrego essa área ou esse problema diante de Ti, por que esse problema veio até mim? Ou, em vez de você virar para o Senhor e falar assim, Deus, usa essa circunstância para trazer uma bênção sobre mim, num processo, a gente sempre fala, não, Deus, por que isso? O nosso questionamento eu não deveria estar passando por isso. Mas agora ele chega à conclusão final, e eu acho que para mim isso aí é o pior, quando ele diz assim, que ele começa agora a chegar a suposições completamente erradas acerca do Senhor, acerca de Deus. Então ele diz assim, continuando no versículo, entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Mais uma vez, essa é a culpa, é culpa de Deus. Foi Deus que fez isso conosco, foi Deus que trouxe esse mal, foi Deus que trouxe essa calamidade. Quando tem um versículo de Lamentações, que diz assim, Lamentações 3:39, que diz assim, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Muitas vezes, a culpa que nós estamos dando a Deus, aquela situação que nós estamos passando, enfrentando, é por causa das nossas próprias atitudes. Porque lá fruto do pecado. Lá no início diz assim, o povo pecou e se afastou de Deus. Então, o que aconteceu? Os midianitas vieram, aqueles outros inimigos vieram e começaram a destruir tudo quanto era deles, destruir a terra, arrasar a terra. Aquela era uma situação de terra arrasada. Mas eu quero aqui parar um instantezinho aqui para dizer o seguinte, você não precisa ficar nessa situação, meu querido. Existe uma solução. Deus está sempre com as mãos abertas. Quando o segredo todo foi, quando eles estavam naquela situação tão terrível, a Bíblia diz que o povo voltou para Deus e clamou a Deus, e falou com Deus, e Deus enviou o seu anjo mesmo imediatamente. Clamou um pouco duvidoso neles, mas eles clamaram. Mas e clamaram, mesmo ouviu. naquela situação. Então, depois disso tudo, o que foi que aconteceu? Então, Deus fala com Gideão, eu vou te usar para você libertar o povo, a nação de Israel, etc. Então, aí já existe o chamado dele, existe também uma promessa de Deus, promessa de vitória. Deus tem promessas de vitórias na nossa vida, por mais difícil que a situação seja, que você esteja passando, nesse exato momento, existe uma solução. Porque, na perspectiva de Deus, tudo era completamente diferente do que era para Gideão e os israelitas. Exatamente. No versículo 14 diz, então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou, vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos dos Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Quer dizer, Deus vê o potencial que existe dentro de nós. E Deus capacita. E Deus vê aquilo que está dentro de nós e aquilo
na qual nós podemos nos transformar, ou que a nossa vida pode se transformar. Por causa de quê, meus queridos? Porque Deus está no nosso futuro e vê em quem nós nos tornaremos amanhã. Talvez você esteja olhando para você mesmo, que você não é capaz, aquilo que você fez, as coisas que você praticou, mas Deus está olhando pela sua graça e misericórdia, Deus está olhando para o teu futuro, o que é que você pode se tornar amanhã. E foi justamente isso que aconteceu com Gideão. Gideão olha para a sua presente situação, para aquilo que ele pensa que ele é. Porque a perspectiva de Deus, ela vai ser sempre, a perspectiva do Senhor para conosco vai ser sempre superior. Por quê? Porque nossos olhos estão perdidos na circunstância, estão perdidos e olhando para nós mesmos. Né? E olhando para nós mesmos, para quem nós somos. Mas o Senhor, Ele vê muito além. E Ele... É tão maravilhoso que, além dele dar a promessa, ele nos capacita e ele declara, aqui no contexto do texto, ele sempre fala, toda vez quando ele fala, ele não lança, você é isso, mas eu vou fazer você aquilo. Ele já fala diretamente, guerreiro valente. Ele já declara uma palavra para que ele possa perceber que não vem dele, mas é do Senhor, e que o Senhor já viu o potencial que ele tem antes mesmo dele. O Senhor, ele vai usar a circunstância, ele vai usar você. Não importa na área da sua vida que Deus precisa tocar, mas ele declara uma palavra de vida. E na Bíblia, a gente tem a Bíblia inteira cheia de promessas. Se a gente ler e declarar, são palavras que o Senhor lança sobre nós. E por causa de quê? Porque Deus vê além das barreiras. Ele olha para o resultado final da nossa vida. Aleluia. Eu quero que você acredite Aleluia. nisso. Deus olha para o teu potencial, aquilo que está dentro de você. A situação que você está no momento, ou aquilo que você fez, ou você praticou, Deus tem o poder. Foi por isso que Jesus veio e morreu, para nos perdoar. Então, Deus nos limpa, restaura a nossa vida, porque Ele está vendo amanhã o que nós iremos nos tornar. Foi assim que Ele fez com Gideão. Porque as dificuldades de vida podem trazer dúvidas acerca daquilo que Deus quer fazer em nós, mesmo quando Ele já mostrou a sua vontade para nós. É interessante que Deus estava ali falando com Gideão, mas ele ainda continuava questionando. Falou assim, não, vou fazer um teste para saber se é realmente o Senhor, se o Senhor vai me... Falta de experiência. Exatamente. E falta de comunhão com o Senhor. Se é Deus mesmo que vai me enviar, se eu vou ser mesmo vitorioso, olha, Senhor, fica aqui, eu vou cozinhar, vou preparar, não sei mais o que, etc. E tudo. Sempre com alguma dúvida ainda, quando o próprio Deus havia falado com ele. Meu querido, eu quero te dizer o seguinte, acredite naquilo que Deus está te falando, que o Espírito de Deus está falando na tua vida, e não aquilo que a tua mente, ou às vezes, muitas vezes, aliás, o inimigo está colocando na tua mente, dizendo que você é um derrotado, que você não vai conseguir, que Deus não tem nada na sua vida, que você tem que resolver as coisas por você mesmo, que Deus não está preocupado com você, mas Deus tem um plano e Deus tem um propósito e Ele vê muito além das tuas circunstâncias presentes. Circunstância não pode definir, os seus pensamentos não podem definir. A única coisa que pode te definir é o Senhor. Quem Ele te chamou? O que você é em Deus? Você é filho amado. O que pode definir? As promessas. Você é aquilo que o Senhor diz que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não vive de acordo com as circunstâncias ao seu redor, mas você vive debaixo de uma promessa do Senhor na tua vida. Porque é o seguinte, apesar daqueles questionamentos dele todo, o que aconteceu? É que ele começa a fazer aqui, tipo um teste, né? Para ter certeza mesmo. E o interessante que nós vemos aqui, novamente, Deus descendo até o nível humano, falou assim, olha, tá bom, fica aí, falou com o anjo do Senhor, olha, espera aí que eu vou preparar isso, vou preparar aquilo, e o anjo falou, tá bom, tudo bem, eu vou ficar aqui, vou esperar. Então, quer dizer, mais uma vez, Deus tendo paciência e descendo ao nível da dúvida humana, para que ele pudesse assegurar a Gideão a vitória que Deus já havia prometido para ele.
os olhos e o coração de Gideão. Então, agora, a partir daí, depois daquelas... Depois de que Deus confirmou Exatamente, com a ele, confirmação. começa a gerar fé. Exato. Por quê? Porque Gideão, ele teve uma experiência com Deus. Como ele estava afastado de Deus, ele não estava tendo experiência com o Senhor. Eu creio que você em casa, onde você está, eu espero que você tenha uma comunhão com Deus, que você não precise ficar fazendo testes com o Senhor. Por quê? Porque Deus é um amigo, é alguém que você pode conversar diariamente, ter comunhão. Gideão só teve convicção no coração dele, que era o Senhor, depois de fazer um teste. Então, começou a se estabelecer ali um relacionamento Exatamente. com Deus. Então, Deus teve paciência com ele, desceu até o nível de Gideão, para ter paciência ali com ele. E é a partir daí que ele começa, a situação, graças a Deus, começa a se mudar. A situação começa a mudar. A partir do momento da comunhão com Deus. Exatamente. Ele começou e começou a ter mais convicção, porque o versículo 22 diz assim: assim que Gideão concluiu que realmente vira o anjo do Senhor, exclamou com grande temor: ai de mim, ó Senhor meu Deus, eis que vi o anjo do Senhor face a face. E depois nós vemos o consolo de Deus nas nossas vidas, na vida de Gideão e também nas nossas vidas, quando nós passamos por um tipo de processo aí, de religação com Deus e de volta de comunhão com Deus. Então, Deus nos assegura a presença dele na nossa vida. Isso nos dá mais uma certeza e uma convicção. E depois Deus passa a consolar o coração dele, quando ele diz: eu vou morrer agora. Deus, realmente é Deus falando comigo. Então o Senhor assegurou-lhe: a paz esteja contigo, não temas, porque não morrerás. E o versículo 24 diz: Gideão ergueu ali um altar em honra ao Senhor e o chamou Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Porque a partir daí ele passou a entender o plano de Deus e ter a convicção de que a vitória seria garantida a ele. E aí a vida dele muda completamente. A partir desse encontro que ele teve com Deus, a vida dele passa a ser um novo Gideão. Completamente diferente. Em poucos versículos, a gente consegue ver um homem sem fé, um homem que estava se escondendo, um homem que tinha medo, estava cheio de medo, porque a única coisa que ele conseguia ver era a circunstância ao redor dele. Para um homem que teve uma experiência, que teve o seu coração restaurado em fé, em Deus, teve uma experiência com Deus e começa a alimentar dessa fé, ter um coração dele renovado e começa a adorar. A primeira coisa que ele faz, ele começa a adorar o Senhor, que ali ele põe um altar e o nome que ele dá o Senhor é a nossa paz. Ele deu o nome de Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Por quê? Porque ele já está se apropriando daquela palavra, daquela verdade. Se apropriando da bênção de Deus na vida dele. E da promessa, exatamente. Porque ele teve uma experiência com Deus. E ele falou, esse Deus, ele é real. Mesmo diante das minhas dúvidas, ele me ouviu. Ele é real. Então, ele tirou a circunstância de medo e colocou ele numa posição totalmente diferente. Numa posição de fé, de alguém que recebe uma bênção, de alguém que está preparado. Mas ele não foi preparado de uma maneira natural. Ele foi preparado através da comunhão que ele teve com Deus. Então, aqui agora, eu gostaria que... Eu sempre costumo dizer, quando eu estou pregando, eu sempre costumo dizer o seguinte: mesmo se você esqueceu tudo da mensagem, aqueles pontos finais espero que da não. mensagem, e eu espero que você não tenha esquecido, Realmente, eu espero que você tenha guardado essa palavra no seu coração. Mas eu gostaria de concluir aqui com alguns pontos que eu quero que fique bem marcado na sua mente. Primeira coisa, nunca é tarde demais para nós nos voltarmos para Deus. Eu já trabalhei com muitas pessoas que estavam em situações terríveis, caídas diante de Deus, que serviam a Deus e depois se afastaram de Deus. Então, eu quero te dizer uma coisa: nunca é tarde demais para nós nos voltarmos para Deus. A segunda coisa, falar com Deus sempre trará uma resposta de Deus ou resultados positivos de crescimento espiritual diante de Deus. Sempre traz esses tipos de resultado. Terceira coisa que eu quero que você
que você guarde isso. O inimigo só tem poder de nos atacar e destruir se nós nos afastarmos da proteção de Deus. Da presença. Da presença de Deus. Parar de comer o pão da presença. Continua escondido na presença de Deus. Aquele salmo, o Salmo 91, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. E mostra, né, quando diz assim, que nós podemos, que o Senhor nos agasalha debaixo das suas penas, das suas asas. É como uma galinha, né, que abre as suas asas e protege os seus pintinhos, os seus pintainhos. É assim que Deus faz conosco, nos protege, nos dá as asas de proteção para nos dar a vitória. Outra coisa também, por mais caótica, ele estava numa situação muito caótica, não é isso? Por mais caótica que seja a situação da nossa vida, uma solução sempre poderá ser dada por Deus. Não é o seu fim. Isso que você está passando não é o seu fim. Deus tem algo para você. Deus vê o teu futuro. Deus tem preparado algo para a tua vida. A quinta coisa que eu quero falar também, para concluir, o medo só terá poder na nossa vida se perdermos a perspectiva de Deus para enfrentarmos os problemas da vida. E outra coisa também, crer naquilo que é aparentemente impossível é ver com os olhos de Deus. Eu vou repetir isso, que eu quero que você guarde isso, essa frase. Crer naquilo que é aparentemente impossível é ver com os olhos de Deus, ou seja, na perspectiva de Deus, de acordo com a visão de Deus, não a sua visão. E por mais difícil que pareça a vitória, a palavra de Deus diz no Salmo 60, 12, um versículo fantástico e maravilhoso, que eu quero que você guarde isso profundamente no seu coração. Em Deus faremos proezas, porque Ele é o que pisará os nossos inimigos, e eu posso acrescentar, debaixo dos nossos pés. Amém. Eu creio que é isso, né, Janaína? Que coisa maravilhosa. E nós esperamos que essa palavra tenha abençoado a sua vida poderosamente. Amém. Eu só quero acrescentar que o ponto mais importante dessa palavra é que seu coração, que você entenda que a chave daquilo que você está vivendo, a chave que desencadeia as circunstâncias ao seu redor é a comunhão com o Senhor. Não importa a circunstância pela qual você está passando, se conecte com Ele através da palavra. Você tem a Bíblia, declare. Se as circunstâncias é totalmente oposta ao que você está vivendo, não olhe para elas, mas declare a palavra de Deus. É algo assim que eu tenho pessoal na minha vida. Se tem algo que está indo fora aquilo que eu estou vendo, minha perspectiva, vai para a palavra, escreva a palavra, seja prático. Às vezes precisamos ser prático e essa prática ela vai gerar fé no nosso coração. Declare a palavra de Deus, sabe? O Senhor ele vai usar das circunstâncias impossíveis. Não importa a circunstância que você está vivendo. Definitivamente não importa, como Gideão, ele estava no fim, um coração cheio de medo, mas o Senhor usou da circunstância para que o nome dele fosse glorificado. Então, tenha essa fé de que Deus ele é poderoso, independente da circunstância, ele vai tornar isso Amém. bênção e declare sobre Amém. a sua vida as verdades da palavra Amém. de Deus. Infelizmente, nós já estamos chegando no final da nossa live. Janaína, muito obrigado por você ter estado aqui conosco. E, meus queridos, nós vamos ainda fazer uma oração, porque eu sei que Deus tem algo na tua vida. Amém. E eu me alegro de saber que o seu coração, no final dessa mensagem, já não está como o seu coração no início dessa mensagem. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus falou ao seu coração e renovou a tua vida e te deu esperança, porque existe esperança para você. E eu quero também te convidar, na próxima semana, também nós estaremos aqui também ministrando a palavra de Deus, louvando a Deus, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus irá continuar a falar ao seu coração.
Nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, nesta hora, a todas as pessoas, Senhor, que têm ouvido essa mensagem, ó Pai. E eu quero te pedir uma bênção toda especial, Senhor, que aquele que está enfrentando nesse exato momento, Senhor, uma circunstância tão terrível, uma circunstância tão difícil, Senhor, uma situação tão tremenda. Deus, não existe o impossível para o Senhor. E da mesma forma que o Senhor deu Gideão e usou a Gideão, dá vitória para cada um desses nossos amados que estão nos ouvindo nesse exato momento. Que a bênção de Deus venha sobre a tua vida, a vitória do Senhor, e seja renovado em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe ricamente. Um grande abraço e até na próxima semana. Fiquem com Deus.